Fala galera, está no ar pela CBN Campinas mais um episódio do Performa que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E a nossa convidada de hoje lidera uma empresa focada em transformar processos financeiros complexos em soluções simples, digitais e acessíveis para o mercado. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou com o meu xará e produtor do podcast, Léo Barros, para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da PagUtil e da Performa IT. É isso mesmo, Léo. E a gente está recebendo hoje aqui a Marian Canteiro, CEO da PagUtil. Seja muito bem-vinda ao Performa que Pode, Marian. Muito obrigada. Léo, né? Léo em dose dupla Léo aqui em hoje. dose dupla. Hoje tem Léo à vontade. Marian, quero te agradecer, primeiro, por acreditar no programa. Eu acho que ter a parceria e o patrocínio da PagUtil é muito importante para a gente. O objetivo do podcast, você sabe, é a gente compartilhar conhecimento e compartilhar o que passa pela mente brilhante das pessoas que estão aqui. E a ajuda que vocês estão dando para a gente, o patrocínio, esse apoio, vai fazer com que a gente faça esse conteúdo chegar cada vez mais longe, que a gente consiga educar cada vez mais pessoas, levar conhecimento para cada vez mais pessoas, e te agradeço muito por isso. E em segundo, por você estar aqui com a gente, doando seu bem mais precioso, que é seu tempo, pra gente conversar um pouco. Muito obrigado. E tá escasso o tempo, hein? Nossa, vou nem falar brinca. que hoje em dia, cada vez mais, né? De todo mundo. De todo mundo, Marian. Léo, nós que agradecemos. Primeiro que é uma honra estar participando aqui do Performa que Pode com vocês. Isso. Além da parceria, né, que nós firmamos, acredito também que temos muito a contribuir, Legal. Tanto na trajetória da PagUtil, o que a gente já construiu, que a gente vem fazendo no mercado financeiro brasileiro, e também na trajetória pessoal, profissional, acho que vai agregar em todos os sentidos. Muito obrigado, querida. Maria, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Conta pra mim o que é a PagUtil e qual foi a jornada por trás da fundação da empresa. Tá, vamos lá. É muita história, tá? A gente tá aí com 14 anos ao todo de trajetória. A gente iniciou a trajetória da PagUtil muito antes de surgir o nome PagUtil, que, aliás, tivemos um rebrand no final do ano e o nosso nome inicial era Banco Útil. Legal. E aí eu conto por que a gente fez essa mudança de nome. Mas a gente começou a trajetória em 2012 no ramo de serviço, 100% serviço, consultoria fiscal. Então, Uau. a gente vem, né? Eu venho da área de tecnologia fiscal. A gente, junto com os meus sócios, a gente embarcou no mundo fiscal com todo o nosso conhecimento até chegarmos na área financeira. Então, Legal. Foi uma trajetória que começou em serviço. A gente fundou uma consultoria fiscal lá em 2012, chamado Flux IT. Essa consultoria, ela existe, hoje é um departamento, né? Uma área dentro da PagUtil. E de lá para cá, a gente entra nos clientes, entende a dor. Então, a primeira solução, o primeiro produto que a Flux IT construiu foi uma automação fiscal que deu origem a uma empresa chamada Dutex. Então, ela teve um spin-off, foi feita uma cisão em meados de 2019, mais Legal. ou menos, 2018, 2019. E a partir do spin-off da cisão da Dutex com a Flux IT, é que deu origem à PagUtil, ao Banco Útil, né? Agora PagUtil. Então, a gente já tinha, no início, um serviço financeiro com um grande cliente nosso, uma multinacional, e a gente já entendeu ali uma dor, uma necessidade do mercado, né? Não só dessa empresa, mas o mercado, ele tinha um problema ali para pagar tributos. Então, além da carga tributária no Brasil ela ser muito complexa, né? Ter uma carga tributária muito alta, existe uma burocracia para a empresa simplesmente honrar com os compromissos fiscais, né? Fazer o pagamento. Então, a gente desenvolveu ali uma solução, um grande motor inteligente de pagamentos que centraliza pagamentos de tributos. E aí surgiu o Banco Útil em 2019, 2020, e no final de 2025, por conta da regulação ali de instituição de pagamento, a gente fez um rebranding e tiramos banco do nome e viramos PagUtil. Uau. Resumi bem, tá? Porque tem muito mais história. Uma baita jornada. Olha só, começou com uma empresa de serviços,
e agora virou... Bom, continua, de certa forma, a parte de serviços continua presente no Sim, portfólio, a né, gente Mariana? chama agora de SaaS, né? Então, é Tá. uma modalidade de produto com serviço. Então, a gente Entendi. cobra ali pelo serviço mensal, né? Uma recorrência e um produto na nuvem, onde o cliente consegue logar, fazer o login ali, né? Login e senha e acessar a nossa plataforma. Ô, Mariana, é incrível como aqui no Brasil existem complexidades que para uma empresa multinacional deve ser algo intransponível, né? Eles entenderem como funciona todo esse arcabouço fiscal do Brasil e o quanto isso pesa para as empresas, né? Quando a gente fala, enquanto o mundo era isolado, beleza, o país tem uma particularidade que eleva a sua estrutura de gestão, não tem problema. Quando eu vou competir num mundo globalizado, esse custo Brasil mata a gente. Mata. A gente perde competitividade porque, tudo bem, geram oportunidades, Mas tá ao aí a mesmo PagUtil, tempo, isso que eu ia né? falar. É um oceano de oportunidades. Eu brinco que o governo é um dos nossos principais vendedores, a gente que é da área de TI, porque toda hora eles inventam Eles alguma criam um coisa. problema pra gente resolver. Exatamente. E eu acho que estamos com outro problema batendo a nossa porta, né? Que é a reforma tributária, né? O que você me diz? Como especialista, imaginando um futuro assim, quais são as nossas dores de cabeça nos próximos 2 anos com reforma tributária? Tá, um futuro já presente. Primeiro que a reforma não é tributária, né? É reforma de tudo, todos os departamentos, porque a empresa toda tem que estar engajada, a empresa toda vai sentir, vai ser uma reforma de preço, vai ser uma reforma de tributos, vai ser uma reforma financeira de caixa, porque falando de área financeira, por exemplo, split payment, o principal impacto é para a empresa que não tem liquidez. Então, imagina uma empresa que ela vende, ela fatura muito, mas ela não tem liquidez. Hoje, da maneira como a gente apura e paga imposto, as empresas, elas ganham float no tributo. Porque a gente paga tributo ali com 30, 60, 90 dias, né, para frente. E no momento que entrar a reforma para valer e as empresas começarem a fazer o recolhimento do imposto no momento da venda, caixa é o que manda. Então, a reforma, ela é de todas as áreas da empresa, ela não pode ser só tributária. As empresas que estão tratando a reforma tributária só com time fiscal tá errando, precisa colocar comercial, precisa colocar compras, precisa colocar financeiro, porque vai impactar preço, vai impactar margem. Você precisa ter caixa, né? Igual a gente comentou aqui, se você coloca toda a sua margem e todo o seu custo dentro do seu preço, você deixa de ficar competitivo, sim ou não? Então, tem muitos aspectos que precisam ser olhados e não vai ser a área fiscal sozinha que vai conseguir sair em 2032 com a reforma, né, pronta. Eu tô bem preocupado. Essa transição é o procedimento mais complicado? Como você vê lá depois dessa transição? Ai, Léo, pra mim tudo é complicado, assim, não vai ter o fácil. Acho que o menos complicado é agora. Eu acho que conforme... Agora 2026, né? Conforme avançam os anos no período de transição ainda, né? Que é o período de 10 anos, a complexidade ela vai ficando maior, porque, veja bem, o que acontece? As empresas elas vão continuar operando a maneira atual de recolher impostos e, em paralelo, vão entrar os novos impostos, né? Que é a CBS e o IBS, o recolhimento desses impostos em paralelo. Então, é basicamente você ter 2 sistemas, porque você não vai deixar de usar o que você usa hoje por, né, longos anos aí durante essa transição. E o principal, 2 times, né? Você precisa ter equipe para conseguir gerir. Enquanto você se prepara para a reforma, testa, implementa, você entrega o seu dia a dia. Você paga os impostos da maneira, né? Como já conhece, como já vem sendo feito. Então, é o piorar para melhorar lá na frente, né? Tomara que melhore lá na frente. A gente vai ter um pico de trabalho, né? Porque nos próximos 10 anos eu vou ter que administrar 2 estruturas. Modelos. Então é como se fosse assim, eu tenho um aumento de complexidade para no final de 10 anos cair um pouquinho e ter um platô de novo. Como especialista e por estar dentro do mercado, Mariana, aí é uma baita curiosidade minha, talvez seja até eu tô te pedindo um futurismo, que talvez a gente vá ter que no futuro discutir isso de novo, né? Você acha que realmente vai simplificar para as empresas? Porque o meu ponto é, se realmente for simplificar,
Eu sou a favor da transição, né? De que a gente tenha um pouco mais de dor agora, mas que que diminua exatamente essa complexidade que a gente falou do custo do Brasil, entendeu? O que você acha, Mariana? A minha visão é o seguinte: a ideia de reforma tributária, né? Então, se a gente for pensar na ideia, sim, é para simplificar. Mas como que a gente chega lá? Tem que operacionalizar. E a gente sabe, né, no mundo de empreendedorismo, né, ideia não vale nada. Então a gente precisa implementar, a gente precisa operacionalizar. Será possível operacionalizar da maneira como está sendo desenhada a reforma tributária? Eu acredito que não. Tá. Vão ter que ter mudanças significativas do desenho inicial que sim visava uma simplificação. Principalmente, e aí tem um ponto mais relevante ainda, que muita empresa vai morrer até o final da reforma tributária, por questão de caixa. Para muitas, a alíquota aumenta, né? Então, a gente vem de como serviço financeiro. A gente vai sofrer. Serviço financeiro já aumentou para nós, né? E vai aumentar ainda mais a partir desse ano, por mais alguns anos. Então, a questão de sobrevivência, eu acho que é o alerta número 1. Como que as empresas precisam se preparar, sem pensar na simplificação, primeiro na sobrevivência. Como que você vai sobreviver à reforma tributária? Com pouca liquidez, porque você deixa de ganhar o float no tributo que você pagava 30, 60, 90 dias lá na frente. Como que você contrata ferramentas, pessoas, como que você muda o seu preço sem perder mercado. E passando por tudo isso, acredito que quem conseguir passar por tudo isso, ainda com as mudanças que vão vir, sim, simplifica. A ideia é simplificar. Mas eu acho que vão ter muitas camadas antes que talvez a simplificação seja o de menos. Eu estava conversando com um amigo meu, que é consultor da Deloitte, e ele trouxe um ponto que eu achei que fez muito sentido, sabe? Que ele falou assim, Léo, e corrobora com o que você está falando de mudança, tá? Por isso que eu fiz o link. Ele falou, Léo, eu acho que esse período de 10 anos, o governo já instituiu sabendo que a lei tem buraco e que é melhor começar uma adoção para esses buracos começarem a aparecer no radar e a gente mudar. Porque a única coisa que ele falou foi É um isso. teste em produção, né? Isso, estamos testando em produção. Porque ele cravou para mim, Mariana, que a lei que vai chegar daqui a 10 anos vai ser bem diferente. Bem diferente. Ele falou, Léo, vai ficar 50% do que tem hoje. E olhe lá se esse período de transição não foi esticado um pouquinho. Sim. Um ano a mais. Não, isso aqui vamos deixar pro ano que vem. Porque tem muito buraco. Tem muito buraco, né? Mas no final do dia, eu espero que isso melhore, né, para todos nós como empreendedores. É isso que a gente busca, né? A gente está aqui para apoiar também as empresas. A gente vê já um movimento, muito conteúdo, até alguns produtos surgindo para grandes empresas, né? Mas e as pequenas e médias? Então, e vocês estão ajudando as empresas a se adequarem, ou esse não é o mote de vocês? A gente está mirando para lá, sim, Léo. A gente está passando por um momento agora bastante importante da nossa história, que vou trazer em primeira mão para vocês. O mercado ficou sabendo no final da semana passada. Opa! Mas a gente, até então, éramos uma empresa de capital 100% dos sócios, né? Totalmente bootstrapping. Então, com muito orgulho, eu falo que a gente, durante a nossa trajetória, a gente nunca teve nenhuma investida. Tamo e a junto. gente sempre foi, né? É difícil, mas é possível. A gente também. A gente tem 17 anos de mercado, 100% do capital. Parabéns. Eu, André e Samir. Parabéns. 100% do capital. Dá muito orgulho, né? E a gente sempre foi muito pé no chão, né? Então, a nossa cultura sempre foi construir produto, empresa, de maneira muito sólida, firme. Então, a gente nunca contratou 10 pessoas no comercial, vamos colocar esse time todo e vamos ver o que acontece. E aí, se não vender, a gente faz o famoso layoff, né? Não. A gente contrata 1, contrata 2, treina, dá resultado, contrata mais 2. Então, a gente vai muito pé no chão, mas nunca tivemos nenhum layoff, a gente nunca precisou diminuir de tamanho. A gente sempre teve uma história de crescimento, né? Mais ou menos ali 30%, 40% de crescimento todos os anos. Então, a gente, né, bate no peito e tem muito orgulho de tudo que a gente construiu. Mas chegou um momento, principalmente falando de área financeira, onde a gente está em homologação no Banco Central, né, como IP, que é necessário até
para o bem da empresa, para a empresa crescer cada vez mais, visto reforma tributária batendo na porta, da gente trazer um sócio maior. Legal. E a gente foi adquirido no final da semana passada, fizemos a divulgação por um grupo norueguês chamado Visma. Que legal, Eles estão Maria, presentes parabéns. em 28 países. Uhum. Tem um ressalvo aqui que eu preciso deixar, é que a gente ainda está condicionado à aprovação do regulador. Então, Tá. para essa aquisição ela ser concluída, a gente precisa da aprovação do regulador, do Banco Central do Brasil, né? Mas a gente assinou com o Grupo Visma, então iremos fazer parte do Grupo Visma, né? Uma das empresas Muito que eles bom. adquiriram no Excelente Brasil, notícia. focando muito na reforma tributária. Aham, Então, legal. a gente pensa, sim, em entrar com uma solução de split payment, né? Fazendo ali, splitando a parte do tributo e olhando para onde normalmente o mercado não olha. Normalmente não olha. As médias e pequenas empresas, eu acho Maria, que é um foco... Esse assunto é tão interessante que eu vou querer me aprofundar um pouco nele, mas a gente precisa fazer uma pausa rápida, pessoal, mas segura aí que a gente continua logo depois do intervalo. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que Pode na CBN Campinas e hoje com a Marian Canteiro, CEO da PagÚtil, nossa patrocinadora. Marian, a gente estava falando antes do break sobre a solução de split payment que vocês estão desenvolvendo e para os nossos ouvintes entenderem o que é o split payment e como ele vai afetar as empresas e como vocês estão pensando em ajudar as empresas a passar por isso. Nossa, que pergunta longa, chata, né? Não, ficou boa. Bom, vamos lá. O split payment, ele já existe, né? O que a gente vai trazer um pouco aqui é uma visão futurista Tá bom. do split payment na reforma tributária. Mas, basicamente, né, resumidamente, as empresas, a partir da entrada em produção do split payment na reforma tributária, elas não vão mais pagar o imposto posterior ao recebimento ali no momento da venda. Isso vai acontecer no momento da venda. Então, quando a gente fala de uma venda no B2C, na hora que você passar o seu cartão, se o pagamento for por cartão, adquirente ali já vai ter uma solução de splitar o que é dinheiro de tributo, já vai direto para o governo, e o que é o dinheiro ali do comércio, né, do estabelecimento, já cai direto ali para o estabelecimento. Então, nesse momento, só por si só, a gente já fala aqui de liquidez, né? Então, as empresas, elas já precisam olhar muito para fluxo de caixa. Como que elas vão ter liquidez, sendo que agora elas não conseguem mais trabalhar, né? Ter o float ali com o dinheiro o imposto, o dinheiro do governo. Então, a gente teve, como tudo, quase tudo na área fiscal, mudança de datas. Então, a previsão era que o split começasse de forma facultativa esse ano. Não aconteceu, ele foi postergado para 2027 de forma facultativa. As empresas no B2B, elas vão entrar num segundo momento, então ele é todo faseado, né? Não vai virar chave 100% para todo tipo de empresa, ele vai ser opcional até o final do cronograma para alguns segmentos, e ele também vai ter alguns modos de contingência, né? Então, se, por exemplo, não funcionar no momento da venda ali o split, como que ele vai ser feito de maneira offline, por exemplo. Então, é um assunto complexo, não em questão de tecnologia. Eu acho que a tecnologia no Brasil, ela é muito bem consolidada. Sim. A gente consegue transpor grandes problemas e situações com tecnologia. Eu costumo falar que a tecnologia resolve tudo, ou quase tudo. Mas a questão vai ser muito cultural e das empresas, né? A gente tinha comentado um pouco antes que o período da reforma vai ser um período muito desafiador por uma questão até de sobrevivência. Sem dúvida. Das empresas. Então, as empresas vão ter que se reinventar, todas elas, sem exceção nenhuma. E está muito
com uma sinergia muito grande entre as áreas para não deixar nenhuma área isolada e, de repente, ter alguma informação ali que impacta, inviabiliza o negócio. Então, a gente precisa ter esse olhar muito de perto. E aí, o Split Payment, hoje, a nossa solução da PagÚtil, o nosso foco principal é o nosso motor inteligente de pagamento de tributos, né? Então, como que a gente faz? A gente centraliza qualquer tipo de pagamento, tributos, boleto, conta, né, de uso e consumo, mas a gente entra muito rápido nas empresas, que é a dor maior das empresas no Brasil hoje, o pagamento de tributos, centralizando tudo na nossa solução, na nossa carteira digital da PagÚtil. E isso funciona com pagamento através de código de barras. Então, hoje existe um código de barras, a gente tem ali os convênios bancários e a gente paga e contabiliza, né, de volta o pagamento no RP das empresas de maneira instantânea, né, em segundos. Isso hoje, falando dessa forma, a tecnologia nos ajudou a chegar nesse cenário, mas questão de 2, 5 anos atrás, nem muito tempo atrás, o pagamento de tributos ele acontecia só através de transferência de arquivos entre instituições financeiras, demoravam horas para acontecer, então a gente teve uma evolução tecnológica muito grande e não faz muito tempo, né? Então, a gente, hoje, o nosso core é esse motor inteligente de pagamentos e, mediante a entrada ali do período de transição da reforma tributária, a gente pensa em trazer para os nossos clientes a questão do pagamento de tributos, mas ligada ao split payment com todas as mudanças que a reforma traz. Então, a gente continua na área, né, tributária, na área financeira, e agora quem está nesse meio não tem como não olhar, não falar de reforma tributária. Quais outros avanços que a tecnologia trouxe que até anos atrás vocês não viam como possível? Então, falando de área financeira, Léo, a gente lá em 2015 teve a entrada das IPs, das SCDs, ITPs, né? Então, antes disso, anterior a isso, era só instituição financeira. Então, eu tenho lá a minha conta no Itaú, Itaú para tudo. Eu vou morrer no Itaú, porque para eu abrir conta no outro banco eu perdia, né, ali todo o meu histórico, aí a gente fala de Open Finance também. Então, não muito tempo atrás, de 2015 para trás, existiu uma concentração ali dos grandes maiores bancos e uma falta de competitividade que deixava nós ali, consumidores, né, pessoa física ou jurídica, sem opção, vendido ali na mão dos maiores bancos, né? Com a facilidade... Eu vou colocar facilidade, mas é uma questão de inovação, né? O olhar inovador que o regulador trouxe para o segmento financeiro no Brasil abriu portas para as fintechs, né? Então, as instituições de pagamento, as SCDs, Sociedade de Crédito Direto, as ITPs. Isso fez com que, de 2015 para cá, aumentasse muito a concorrência na área financeira. Então, a gente viu, né, o próprio Nubank surgindo nesse período que desburocratizou e mudou toda uma questão cultural de área financeira brasileira. Então, a gente estava ali acostumado a pagar as tarifas, né? Quanto mais tarifa, mais premium você é no banco. E aí, as fintechs, né, trouxeram, com a tecnologia, uma mudança cultural muito grande. E a partir daí veio, em 2020, a entrada do Pix, que foi sucesso absoluto. Total. O Open Finance também não deixa de ser um outro tema muito importante e relevante que nós, área financeira brasileira, temos um destaque muito grande no mundo. Eu estive em 2023 num comitê de fintechs brasileiras em Londres, lá no Reino Unido, falando, né, sobre a área financeira brasileira e sobre o Open Finance. O Brasil, ele meio que se inspirou no Reino Unido. E com pouco tempo de usabilidade do Open Finance, a gente já tinha muito mais dado sucesso do que o próprio Reino Unido, né? Então, a gente consegue... O brasileiro, ele é muito bom de criatividade, né? Todo mundo sabe. E de operacionalizar ideias. Então, a gente consegue fazer acontecer, colocar a mão na massa e fazer a ideia, né, acontecer. Então, a gente é referência no mundo para isso, né? O mundo todo, ele olha para as fintechs brasileiras como algo muito promissor. E, na época, o Reino Unido, ele falava muito de ser o polo financeiro global, né, do mundo. Então, ele estava até com algumas facilidades para levar as fintechs brasileiras para lá. Então, a gente, com a tecnologia financeira, a gente tem que ter muito orgulho. Embora a gente, né,
na medida que a tecnologia caminha para o bem, ela também ajuda quem está mal intencionado. E a gente vê com bastante recorrência, infelizmente, muitas fraudes, né? Muitos ataques cibernéticos. E aí, com o Pix, que traz uma agilidade e uma questão cultural e um benefício muito grande para a população como um todo, né? Para todos nós, na fraude também acontece, né? Da mesma maneira. Então, a tecnologia, eu diria que ela mudou toda uma cultura financeira mediante a uma funcionalidade que deu muito certo, né? Que a população aderiu e viu ali que traz muito valor no dia a dia. Eu não lembro a última vez que eu toquei numa nota. Nem eu. Léo, peguei numa eu não tô andando com carteira mais, Léo. Eu também não. Nem cartão mais, é só no celular. Eu não tenho só cartão, ando com eu tenho no celular. E isso é recente, tá? Ó, dinheiro, eu confesso a vocês que tinha muito tempo que eu não andava mesmo. Mas sabe aquele desculpa o termo, mas é tesão mesmo, sabe? De ter o cartão físico ali, a carteira de habilitação. Então, cara, eu ando com o meu celular. É uma tudo satisfação, né? Em olhar. Em olhar, né? Ô Mariana, vou te fazer... O papo tá ótimo e aí passa rápido. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela vai avançar um pouquinho. Desde final de 2022 teve a abertura para o público do ChatGPT e de lá para cá a gente brinca que de cada 4 reuniões que eu faço, 5 são sobre IA, né? Como a Mariana vê a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial como um todo, e isso está impactando a PagUtil de alguma maneira? O que você tem para me dizer sobre o assunto? 11, cada 10 perguntas, 11 é sobre IA também, que eu recebo. Todos os eventos, todos os painéis que eu sou convidada para participar, 99,9% é sobre inteligência artificial. É hype, né? Então, é hype, uma empresa, uma pessoa falar sobre IA. A gente precisa, como empresa primeiro falando, né? A gente precisa entender o porquê. Porque a tecnologia, de uma certa forma, né? Vamos generalizar, qualquer forma de tecnologia, ela tem que ser o meio, não o fim. Então, eu não posso colocar inteligência artificial no meu produto, na minha empresa, só para falar que eu tenho. Eu tenho que entender o que aquilo vai agregar na jornada do meu cliente. Então, eu vou fazer uma análise, assim, para a gente conseguir entender mais ou menos a linha de raciocínio. Uma coisa é a gente usar a inteligência artificial, o ChatGPT ou qualquer outra IA, dentro de casa, né? Então, na empresa, nos departamentos, para a gente ganhar produtividade. Legal. Então, isso a gente já faz. Faz muito sentido. Isso. Faz muito sentido. A gente já faz em todas as áreas. Inclusive, a gente tem no nosso grupo de líderes uma questão que puxa muito isso, né? Entre áreas. Às vezes, uma área tem mais... tá mais familiarizada com a inteligência artificial, normalmente área de tecnologia, área de produto, e algumas outras áreas nem tanto. Então, a gente estimula essa troca pensando na produtividade. Agora, no meu produto, na nossa solução da PagUtil, onde a gente entende que, principalmente na área financeira, a inteligência artificial, ela ganha muito na questão de trazer valor para o usuário final, para medir e para analisar comportamento. Então, por exemplo, a gente fala de uma empresa de pagamentos, a gente fala de uma empresa que está conectada no Open Finance, a gente consegue, através dos dados que a nossa própria plataforma gera, analisar o comportamento daquele usuário, né, daquele cliente, para ver em que momento do mês, por exemplo, ele fica descoberto o saldo de uma conta, para ele fazer a transferência de saldo através do Open Finance por uma outra instituição financeira. Então, a gente tem ali várias ideias, né, várias sugestões para a gente trazer para dentro do produto, mas a gente é muito pé no chão também para isso, e a gente primeiro entende se aquilo vai de verdade agregar valor na vida do usuário. Porque a gente tem um exemplo também do próprio Open Finance, né? Então, o pessoal costuma falar que o Open Finance não deu muito certo igual o Pix, né? Mas é uma questão de tratar o Open Finance como o meio e não como o fim, porque o Open Finance, ele existe, né? Então, pensa que a instituição financeira ou a fintech, a IP, ela tá conectada nas APIs do Open Finance. Para quê? Para falar que tá? Não faz sentido.
mas ela já entendeu como que ela vai trazer, por exemplo, para o crédito, o momento certo na oferta de crédito para aquele cliente, aí sim ele vai enxergar valor e vai aderir ao consentimento e contratar a sua oferta de crédito. Então, o pensamento ele tem que ser o porquê e não como. Ô Mariana, pergunta aqui, vamos falar um pouquinho sobre liderança feminina. Você é uma mulher já casada, 2 filhos, a gente estava até brincando que ser homem é mais fácil, né, aqui nos bastidores. Como é que é para você, uma mulher executiva, tomar a frente? Existe uma pressão diferente? Conta pra gente como é que foi a sua jornada como mulher. Resiliência, Léo. A gente aprende desde cedo, mulher na liderança, né? Então, antes de empreender, quando você sai do operacional, quando você vira ali um nível de coordenação, gerência, você começa a se ver em situações de tomar decisão. E para a mulher, não sei se eu vou assustar o que eu vou falar aqui, ou se vocês já ouviram, já estão cientes sobre isso, mas a mulher, ela toma a decisão, só que ela é muito mais questionada do que o homem. Então, a mulher, ela já tem aquela questão dela ter que ficar se explicando, né? Se provando. Da natureza da mulher, a mulher, ela acha que ela nunca tá pronta para assumir um desafio, que ela nunca tá 100% capacitada, que ela sabe menos do que os homens. Então, ela já tem isso dela, né? A gente já se cobra muito por isso. E o mercado compactua com isso. Então, e isso de mulher para mulher também. Então, a mulher, ela já cresce na jornada dela corporativa, se explicando, tendo que se provar. E quando ela tá ali numa posição de tomar decisão, ela sente essa pressão o tempo todo. Então, é muito desafiador. A gente não desiste, assim, porque a gente tem muito claro, né? Eu, pelo menos, tenho muito claro o meu propósito, que, sim, é crescer a empresa, realizar os meus sonhos pessoais, né? E profissionais, mas também ser inspiração e fazer com que outras mulheres não desistam, né? Como que a gente faz isso? Estando lá. Eu me inspiro em várias mulheres empreendedoras, várias. E quanto mais mulheres estiverem empreendendo, quanto mais mulheres estiverem no cargo de diretoria e CEOs de grandes e pequenas e médias empresas, mais mulheres vão estar se inspirando e não desistindo todos os dias. Então, eu não acredito que seja fácil para ninguém, embora eu acho sim também que é mais fácil para os homens em vários aspectos. Mas para a mulher é uma questão simplesmente de ter inspiração e não desistir. Não acredito que o mundo daqui 10 anos... Eu tenho uma filha de 12 anos e eu gostaria muito, lá no início da minha trajetória como empreendedora, eu falava, não, daqui 10 anos eu vou estar criando um mundo corporativo muito melhor para minha filha. Eu não acho. Eu acho que a gente tem que criar mais mulheres, né? A gente tem que ter mais mulheres na posição de liderança, empreendendo, para as que querem isso de verdade, se inspirarem e não desistirem. Mas o meio, eu não acredito que vai ficar muito melhor do que é hoje. Eu espero, sinceramente, que fique, né? Sinceramente mesmo, a gente tem muita mulher na liderança lá na Performa, né? Se a gente for ver, o marketing é liderado por mulher, o financeiro é liderado por mulher, gestão é liderado por mulher, Customer Success é liderado por mulher, que é a Larissa, que acabou de chegar. Enfim, então a gente tem muitas mulheres. Eu não vivo na prática esse questionamento, sabe, do tipo assim, de mulher ter que se explicar. Elas estão na liderança da empresa, eu confio plenamente nelas. A verdade, às vezes eu tenho que até tirar o pé um pouco. Segurar um pouco. Porque é tanta confiança, lidar de igual para igual, né? E eu entendo que eu não tenho como exigir, por exemplo, no caso da Ana, né, nossa líder de marketing, que de vez em quando está na bancada aqui comigo, a mesma disponibilidade, por exemplo, que eu exijo do André, porque eu sei que ela tem uma filha. Não tem jeito. Ela tem demandas de tempo que, do tipo, para mim é muito mais fácil. Eu não tenho que cuidar de filho pequeno, nenhum. Esse entendeu? é um dos motivos que para homem é muito mais fácil. Então quando eu falo, eu gosto de sempre deixar bem claro, né? Eu tava até reforcei 300 vezes, não é machismo. Mas eu tenho essa não é uma sensação, tá? Eu experiencio isso na prática. Ser homem é mais simples, é mais fácil. Às vezes eu tô com um problema em casa, eu tô com um problema no trabalho,
eu chego em casa, eu não tenho nada com que me preocupar que não seja o meu problema do trabalho. O meu marido tem. Não, mas eu não porque tenho eu mais vou te filho falar- pequeno, também tem uma diferença. Porque eu vou te falar, Léo, como que nós mulheres, porque tá na responsabilidade também dos homens, mas eu acho que vai começar um movimento maior dentro de casa a partir das mulheres. Uhum. A gente tem uma cultura, e isso a gente. É uma crença, né? Desde de pequenos a gente. Eu já tenho 41, né? Fiz essa semana e domingo foi meu aniversário. Parabéns, Fiz 41 família. anos. Então eu ouço desde que eu nasci que a mulher, ela pode sim trabalhar, mas ela tem que cuidar da casa e ela tem que cuidar dos filhos. Então, até eu mudar a minha crença e aplicar um pouco diferente em casa, porque eu também acho que a responsabilidade tem que ser maior minha, ou também eu gosto de assumir a responsabilidade ali com as minhas crianças Entendi. e só delegar algumas atividades para o meu marido. Aham. Mas eu preciso mudar essa mentalidade e pensar que ele também tem que tomar a decisão dentro de casa. Qual que é o momento de levar para o médico? Não levar só depois que eu falar, não, tá doente muito, tem que ir para o médico agora. Então, o tomar decisões dentro de casa, além de ajudar com a rotina, também tem que ser uma obrigação do homem. Mas é cultural, é difícil, entram ali muitos aspectos. Eu acho que o ponto principal, principalmente para nós mulheres, né, conseguirmos estar plenas e equilibrar os pratinhos e ser a melhor que a gente Adoro pode essa expressão, dentro de estar casa. plena. Dentro de casa, dentro da empresa, enfim, onde nós quisermos, sermos felizes e realizadas. Então, eu tenho amigas que, após a maternidade, pararam de trabalhar e são super felizes dentro de casa. Tudo bem. E tá tudo bem. Ao contrário, os meus filhos, inclusive, agora eles já têm idade para entender isso, eles sabem, e a minha maior preocupação era se eles ainda assim teriam orgulho de mim sabendo disso. O meu trabalho me realiza plenamente. Então, Mariana, não conseguiria ser uma boa mãe como eu sou, e eu sou muito boa mãe para eles, e presente o máximo que eu posso. Se eu tivesse que ter abdicado da minha realização profissional. 1000%. Eu te entendo 1000%. Até me arrepia. Não, porque eu sou. A gente tem discussões, assim, às vezes, no trabalho, e tem discussão com os meus sócios também, né? Não tô contando vantagem disso, mas, tipo assim, eu praticamente não tiro férias, né? Mas por quê? Porque o meu trabalho É a sua vida. me realiza plenamente. Workaholic. Não, a gente... Qual o seu signo, Léo? Eu sou capricorniano. Eu sou taurina. Eu tenho... sou workaholic, assim, num nível. Eu sempre joguei limpo. Eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast. Eu acho que já. Mas é uma polêmica em casa. Porque eu falo pra minha esposa. A minha prioridade não é a minha família. A minha prioridade é o meu trabalho. É forte. Né? É forte, olha. Forte. Não, mas é um jogo combinado. Sim. É um jogo combinado. O que eu não posso é enganar ela, falar uma coisa e agir de outra maneira. Agora, o fato de eu poder priorizar o meu trabalho me traz uma tranquilidade e uma força tão grande que eu acabo me tornando bom na minha Dentro de família. casa. E aí, sabe o que eu entendo, na verdade? É que cada um tem que achar a sua melhor versão Isso. para que quando você esteja com outra pessoa, você seja uma pessoa agradável. Sim. Porque se você tá de bem com você mesmo, você acaba sendo uma boa companhia, uma boa influência, um bom papo para qualquer pessoa que estiver ao seu lado. Sim. E o importante é você não negar quem não é igual a você. Isso aí. Eu acho que esse para mim é o principal ponto. Você não negar quem não pensa E igual o a mundo você. é cheio de preconceitos, É. né? Então, assim, a mulher que se dedica muito no trabalho e aos olhos dos outros, porque ninguém sabe, na realidade, como é dentro de casa. Ela se dedica menos ou pouco para a família, ela tá errada. Ela não poderia fazer isso. E ao mesmo tempo que para o homem também assumir que o lado profissional é tudo para ele, também é um tabu, né, para a sociedade. Cada vez mais, porque a gente busca cada vez mais, a gente vê agora essa geração falando muito de saúde mental, né, de um equilíbrio de vida,
que na nossa geração não se falava disso. Quanto mais você trabalhava, melhor era. A gente Quanto só mais podia... burnout você tem, parece... Melhor é. Você só Não. podia bater a meta Uau. quando tivesse 10 burnouts seguidos. Eu adorei a gente bateu um papo com a Ana Tomazelli. Cara, eu sou muito fã da Ana Tomazelli, assim, muito mesmo. A gente já entrevistou ela 2 vezes, tenho bastante contato com ela, morro de rir com ela, acho ela divertidíssima. Eu e ela a gente teve um corte que viralizou, Foi. eu e ela, né? E viralizou, mas naquele nível de comentários assim, metade, lembra? Metade dizendo, tem que matar esse cara. Cancelando, né? Cancelamento Metade total. assim, tem que matar esse cara e a outra metade tem que matar essa mulher. Não tem que morrer ninguém, pelo amor de Deus. São só pontos de vista diferentes, né? Mas ela falou um negócio, ela falou assim, Léo, a gente tá falando da geração Z, né? Falando assim, eles não querem ser líderes. Eu falei, claro. Eu tô vendo meu pai em depressão, com a pálpebra tremendo, sem dormir. Eu não quero ser líder. Não, e realmente, né? A gente aprendeu a normalizar, ou a gente está normalizando algumas coisas que a gente não deveria normalizar. Eu falo, não tirar férias, não significa que eu tô falando assim, para crescer na performance não precisa tirar férias. A Ana, inclusive, não está aqui porque está de férias, né? Então, e tá tudo bem. Porque... Mas quando você faz, por exemplo, você não tira férias, quando você se doa demais, trabalha demais, você não promove a cultura diferente disso no seu time? Porque lá eu fiquei 10 anos sem tirar férias, 2 semanas seguidas, sabe? Mas são períodos e momentos de vida que cada um sabe o que precisa passar ali, o plantio, né, pra colheita vir depois. Eu falo muito que o segredo do sucesso não é a ideia, não é algo muito extraordinário que você acordou num dia e teve. É a constância. É você fazer todo dia o que precisa ser feito. E poucas pessoas conseguem e pagam o preço disso. Mas o eu não tiro férias também tem um parênteses, tá, galera? Não é que eu não tiro férias, mas sabe o que me sacia muito? Tipo assim, aquele feriado na quarta, aí eu falo assim, galera, eu não vou trabalhar quinta e sexta também. Já é umas férias, mini férias. Aí né? eu fico quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com a minha família. Cara, eu acho isso maravilhoso. Ajuda mais parecida. Esse ano você tá feito, então tem um monte de feriado. Isso já me ajusta de uma maneira que me deixa uma melhor versão tanto para o trabalho quanto para minha família, quanto para os meus amigos. Então, são apenas formas diferentes. Uma outra pergunta ainda nessa parte de cultura, né? Mariana, eu vejo, por exemplo, apesar de eu falei, eu tenho bastante liderança na empresa, eu tenho uma baita dificuldade de achar liderança técnica feminina. O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, é impressionante como TI ainda é uma carreira, principalmente quando a gente fala da parte técnica, quando a gente fala exclusivamente da parte técnica. É uma carreira muito masculina ainda. O mercado financeiro é meio a meio, também é mais... Muito masculinizado muito também. Muito masculino também, muito. Tá. Então era só para saber se era impressão minha ou se é fato mesmo, entendeu? Eu não vejo muitas mulheres, por exemplo, como CFO. Eu não vejo muitas mulheres fundando fintechs, apesar de a gente ter o exemplo do Nubank, que é maravilhoso, né? Mas eu ainda vejo você... Mas sabe o que vai ser como muito exceções. bom? Sim, mas sabe o que vai ser muito bom a partir de agora? Da inteligência artificial, né? O famoso ChatGPT aí, para quem tá bem no início da IA. Eu tava comentando, inclusive, o ano passado, num evento de CFOs que a gente participa, né? O que o CEO espera do CFO? Tá. Antigamente, o CFO... ele tinha que ter toda essa bagagem técnica e ele era uma pessoa que não era 0 pessoas, assim, ele não tinha nenhum não sabia ter relacionamento interpessoal. Ele não conseguia saber fazer uma outra área, entender a visão dele como CFO ali de uma companhia. E cada vez mais isso tá mudando e tem que mudar. Por quê? Porque a inteligência artificial vai fazer toda essa análise financeira para qualquer pessoa. Comoditizou o conhecimento técnico, né? Exato, de qualquer área. E o diferencial desse CFO, por exemplo, que a gente está falando de área financeira aqui agora, é ele saber fazer o relacionamento com as outras áreas, para ele conseguir engajar e ter o tato ali de gestão de pessoas. Isso tá mudando cada vez mais. E a mulher, agora eu que vou ser cancelada aqui, certeza, se pegar esse corte. Não vai. As mulheres, elas têm... Sem corte, sem cancelamento, hein, galera? Sem cancelamento, hein, pessoal? As mulheres, elas têm... Não são todas, né? Mas tendem a ter muito mais flexibilidade
e uma previsão, uma futurologia de problemas para lidar com pessoas. Então, assim, a mulher ela já tem toda aquela questão do coração, sentimento, que o homem ele é muito no racional. E acredito que para uma gestão, independente da área, né, para fazer a gestão de uma empresa, precisa ter uma combinação das duas coisas. Você não pode ir só pelo coração, mas você não pode também ir só por números, porque você precisa fazer uma gestão humanizada. A gestão humanizada, ela olha para o indivíduo, não é todo mundo feliz o tempo todo, que aí vai para Disney. É você ter uma gestão humanizada pautada em resultado. Mas é você entender e, principalmente, escutar os seus colaboradores. Tira a questão sentimento, de tomar decisão baseada em sentimento. Não, a gestão humanizada, ela não toma decisão só olhando o sentimento, mas no dia a dia, ela sabe ouvir as pessoas, ela mais escuta do que fala. Aí é difícil pensar, né? Eu que gosto de falar tanto, como que eu aplico isso no dia a dia? Mas a gente tem que treinar a escuta ativa para você conseguir fazer uma junção das duas coisas e colocar as pessoas certas nas posições certas, porque senão você vai ficar batendo cabeça. E a gente pode falar um pouco de diversidade também, né? Também. Porque trazer diversidade dentro da empresa, isso dá lucro. É o caminho do São sucesso. visões diferentes. Já tem falei caminhos sobre isso no diferentes. podcast, né? Isso pra mim é diversidade, é dinheiro e eu consigo provar isso. Sim. O meu não é da boca pra fora. Eu consigo provar que quando você aumenta a diversidade do time, você ganha uma amplitude de análise de problemas Sim. que te traz umas soluções muito fora da caixa. Muito fora da caixa. Porque eu aprendi empiricamente que dificilmente uma melhor ideia sai da cabeça de uma pessoa, né? A melhor ideia sai do que o Jason falou, aí soma um pouquinho com a da Aline, aí a gente pega essa ideia da Aline e já melhora um pouquinho. No final foi uma construção de todo mundo, com vários vieses. É como se fosse todo mundo olhando uma imagem tridimensional e cada um desenha o lado que tá vendo. E quando a gente junta todo mundo, a gente tem exatamente fidedigno. Ao passo que se eu tenho essa mesma imagem tridimensional e falo, Léo, desenha aí, cara, ele vai fazer o melhor dele, do ângulo que ele tá vendo. Sim. Ele vai fazer o melhor trabalho possível. Eu confio nele, ele faz isso no podcast diariamente, como produtor. Mas às vezes ele tá vendo só um lado. A gente tem uma prática lá na PagÚtil, né? Entre os sócios, né? O board, mas especificamente com um dos meus sócios, que é o Thiago, se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai ele tá lembrar assim, desses oi, Thiago. momentos. Ele vai ouvir. Thiago, ouve aí, Thiago, Thiago. pelo amor de Deus. A gente normalmente começa assim, tive uma ideia. Aí a gente vai compartilhar a ideia. Por quê? Porque eu tenho uma visão, ele tem outra e a gente vai complementando o que um teve de ideia. Isso é fenomenal, isso é maravilhoso. E aí, às vezes, a gente pode chegar à conclusão de que a ideia foi uma merda. Ou não. Não, A ideia foi muito boa. Então, como a gente coloca, né, pra jogo? Adorei o que você trouxe. Como é que é? Uma notícia ruim detectada muito cedo, ou uma ideia ruim que a gente consegue rapidamente identificar que é uma ideia ruim, foi excelente para a empresa. Evita muita tempo coisa. E desperdício, né, de dinheiro. Tanto né? que o problema não é errar. Porque, do tipo assim, qual é a única certeza que a gente tem? Que a gente vai errar. Que a gente vai errar. Não tem jeito, né? Eu posso apostar que eu vou errar, como eu posso apostar que às vezes eu vou acertar. O que eu não acredito é quem só acerta ou quem só erra. Não é possível. Aí tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada, né? E eu empiricamente, também não estou dizendo que é verdade, empiricamente o que eu observei. Se você tem alguém no time que não erra, a chance dessa pessoa não estar fazendo nada é imensa. É muito grande. Né? E eu faço uma analogia com um jogo de futebol, com um jogo de basquete, que é o seguinte: quem eu garanto pra você que nunca vai perder um pênalti? O que nunca bater. O que nunca bater. Então, por essa analogia, eu falo, cara, se você tem alguém na equipe que não erra, a chance desse cara não estar fazendo nada é imensa. E se você tem uma pessoa na equipe que ela só acerta, a chance dela estar te levando no papo é imensa. Muito grande também. Porque não tem como. Exato. Agora, quando a gente traz algo para a mesa, né? Lá na Performa a gente costuma, não sei se é a melhor maneira, mas funciona muito bem pra gente. A gente começa uma discussão no assíncrono, então é no Teams, porque eu tô aqui, o outro tá lá, e aí o cara vê alguma coisa e posta. Pessoal, vi isso aqui, o que vocês acham? Aí a gente começa... Quando as ideias começam cara, isso aqui
parece bom, isso e aquilo. Tem uma hora que a gente para, Vamos para pro uma síncrono. reunião. Vamos pro síncrono. Mas aí você já não entra com página em branco, porque você já amadureceu a ideia. O fato da gente ir para o síncrono, para discutir algo que a gente já estava conversando ali há, sei lá, um dia ou 2, já deu tempo também da gente fazer nossas pesquisas, para já chegar com Preparado, proatividade, com é tudo. algumas hipóteses. Que reunião produtiva. Muito Isso bom. funciona pra gente, né? No nosso dia a dia de administração da empresa. Um ponto importante da nossa cultura também, Léo, lá na PagÚtil, assim, que é um dos pilares que a gente não abre mão, é a agilidade. Então, você falou muito do erro, né? E lá a gente, na gestão humanizada, a gente tem que ter uma preocupação muito grande ali de transmitir confiança para o time. Então, o time ele tem que estar seguro para expor ideias, né? Para executar o trabalho do dia a dia. Sem segurança, a galera não vai ter proatividade e ser de alta performance. Mas tem um pilar que é a agilidade, que a gente não abre mão. Primeiro porque somos uma fintech, então a gente não pode demorar o tempo que uma instituição financeira demora para responder um cliente, resolver um problema, né? Seja até uma abertura da conta. Enfim, a gente tem que ter agilidade para conseguir resolver o que o cliente precisa ali, atender o cliente, resolver o que precisa ser resolvido. E uma agilidade também para errar. Se for para errar, vamos errar logo e vamos corrigir o erro rápido. A gente não pode demorar ali uma semana para ter certeza que era um erro, mais uma semana para pensar na solução do erro, para mais uma semana aplicar a correção do erro. Não. É agilidade. Então, a gente não abre mão, é uma questão que o nosso time de líderes, junto com a nossa área de pessoas, bate sempre nessa tecla de que a gente tem que ter ali um ambiente seguro para as pessoas se sentirem seguras em desenvolver o seu trabalho, que vai dar erro, vai ter algum erro, mas na hora que acontecer a gente tem que ter agilidade para resolver o erro. Olha, é impressionante como isso é exatamente parte da nossa cultura também. Do tipo assim, aqui não é que eu não quero que ninguém erre, né? E a gente brinca que também errar rápido não é alguém te passar alguma tarefa e você fala assim, não vou fazer. Né? Não, errei rápido, ó, já falei que eu não vou fazer. Não é isso que eu tô falando. Mas você testar hipóteses e no final das contas a gente repete isso, sei lá, 100 vezes por dia. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Isso. Porque se você se apaixona pela solução, a chance de você não entender que você está incorrendo em um erro é muito grande, né? Então, o fato cego, né? o errar rápido é justamente você se apaixonar pelo problema, né? Gente, estamos caminhando para o final do episódio, né? E vou terminar com uma pergunta que eu amo responder, mas eu acho que eu gosto mais de fazer essa pergunta. Vamos Marian, na sua visão, vão ser 2 perguntas em uma, né? O que é inovação? Não, vão ser 2 perguntas mesmo. O que é inovação? E como você acha que essa redução de ciclos que a IA está permitindo que a gente pratique, né? Eu brinco, o que eu tenho percebido é que a IA mudou o gargalo de lado, né? A engenharia sempre foi um gargalo, né? Produzir era sempre muito, muito difícil, então a gente criou aquele conceito do MVP, vamos testar rápido e tudo. Bom, testar agora está muito rápido, né? Então, eu quero saber, para você, Marian, o que é inovação e como a IA vai potencializar, na sua visão, potencializar ou se a IA vai atrapalhar o processo de inovação? Tá, depende, né? Primeiro, inovação. Falando do meu segmento, que é o financeiro, a gente vê muito mais do mesmo, né? Então, é muita fintech trazendo inovação que quando você vai ver não tem inovação nenhuma, porque já resolve a dor da mesma maneira, só muda a cor que uma outra fintech já colocou no mercado. Então, a inovação é você olhar para uma dor e não ter ninguém que resolva aquele problema. É você, de verdade, ser disruptivo. Então, não querendo me gabar aqui, mas a PagÚtil, ela trouxe uma inovação para centralização de pagamento de tributos que ninguém olhava. A gente, lá no início da nossa história, a gente fez um laboratório da Fenasbac junto com o Banco Central para validar a nossa tese. E o Banco Central, ele relatou para a gente durante a nossa jornada com eles de mentoria que era fenomenal a nossa tese, não tinha no mercado, que facilitava a vida
do governo, porque ajudava as empresas a recolher impostos, que muitas acabavam sonegando por operacionalizar, né, numa volumetria muito alta, ficava inviável. Não era má fé, né? Não, era porque era impossível, né, de fazer de forma manual. Ajudava, então, o governo, facilitando a arrecadação, ajudava os contribuintes, né, as empresas, porque a nossa plataforma está na nuvem, como eu falei, em 2 dias ela consegue embarcar e começar a usar a solução. E até as instituições financeiras também facilitava, porque, por exemplo, uma instituição financeira que não tem convênio com o Estado para fazer o recolhimento daquele tributo, ela automaticamente... Podia fazer via PagUtil, né? Exatamente, ela Não, poderia ter uma realmente, parceria, plugar e fazer o super pagamento, legal isso. sem mandar o cliente dela abrir conta naquele banco que, né, tinha exclusividade para pagamento. Ou seja, inovação, vocês realmente Pra todo mundo. resolveram um problema. Então, a inovação é você olhar para um mercado, para uma dor, e não ser só mais um ali, né, com algum diferencial. Não, você vai fazer você vai ter uma solução, você vai resolver um problema que ninguém resolve ainda. Isso é inovação. Não você ter apenas diferenciais, né? Isso não é inovar. Sobre a inteligência artificial, a gente, antigamente, bem recente, né? Nada muito lá atrás, antigamente, mas recente. A gente tinha uma questão na área de tecnologia muito grande para contratação de recursos para desenvolvimento, né? Os devs. Era escasso, eles queriam ganhar mais do que todo mundo. Não que eles não mereçam também, não quero ser cancelada aqui, mas era uma questão muito de ficar leiloando, né? Minha profissão, não. De ficar leiloando. Então, às vezes, com a pandemia também, muitas empresas do Brasil perdeu recurso para empresas de fora, né? Porque podia trabalhar ali de maneira remota. Então, a gente teve ali quase que um colapso na área de tecnologia por falta de desenvolvedor. Então, a inteligência artificial, ela chegou para resolver isso. Só que a gente não consegue deixar, não pode deixar, não recomendo a inteligência artificial desenvolver o seu produto sozinha, né? Ela consegue fazer algumas coisas básicas, ela consegue fazer, mas fica muito mal feito. Não dá. Sozinha não dá. A questão é que você tem que ter lá o dev sênior, sabendo dar os comandos e fazer com que ela trabalhe da melhor maneira, até do que ele faria sozinho. Então, eu acho que mudou um pouco o perfil. Acho que as pessoas da área de tecnologia, elas precisam continuar se aperfeiçoando, entrar em hard skills ali que a inteligência artificial não vai suprir, porque a decisão, a análise humana, ela nunca vai ser substituída por uma inteligência artificial. Então, a IA, ela facilitou a produtividade. Eu acho que esse é o principal ganho que as empresas, né, no geral, tiveram até agora, principalmente as de tecnologia. Então, a produtividade, para quem sabe manusear, entendeu ali, o ganho é muito grande. Para quem entendeu a tecnologia, ganhou um baita companheiro de Sim, trabalho. sim. É isso. A gente ganhou uma ferramenta que realmente está habilitando que nós sejamos mais produtivos, né? E que sejamos mais criativos. Isso. O que eu mais gosto do meu uso pessoal de IA é o quanto a IA me deixou mais criativo, porque eu sempre fui um cara muito produtivo. No Tecniquez ali. Mas eu confesso a você, eu não era um cara muito criativo. Tanto que eu acabei indo para a área comercial, porque eu sempre me dei muito bem com gente, e eu sempre fui um cara que, tipo assim, diante de um problema, eu conseguia enquadrar esse problema e rapidamente pensar em algo para solucioná-lo. Mas eu não era aquele cara que tinha as ideias brilhantes. E eu ter um parceiro como a IA, como uma ferramenta de IA generativa, para me ajudar a pensar, me tornou um pouco mais criativo. Eu continuo não sendo um ás da criatividade, né? A gente tem um sócio da Performa, que é o André. O André tem soluções extremamente criativas na parte técnica, nunca foi o meu caso. Mas eu já consigo pensar em coisas diferentes. Então, isso eu gosto muito desse uso, de me tornar um pouco mais criativo e mais produtivo. Para quem já era criativo. Não, aí é brincadeira. Você vê o que a sua área, né? O meu filho de está 10 fazendo. anos já usa inteligência artificial para programar dentro de jogo. É sensacional. Ele é louco por joguinho, mas ele não joga, ele desenvolve jogos. E ele fica lá pro meu marido: pai, eu consegui fazer até aqui, mas olha como tá feio, eu preciso melhorar essa tela. 10 anos. 10 anos.
E aí o meu marido fala... André aí, ó. Nossa. Aí o meu marido fala assim, filho, mas você não deu o comando certo, você precisa mudar o script. Aí eles falam Muito lá uma bom. linguagem que eu não entendo, porque eu tô na área de tecnologia, mas com viés comercial, Aham, vendas, sem relacionamento, marketing. Ir lá e programar, não. Muito bom. Mariana, infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim, mas de novo, desculpa eu ser repetitivo, muito obrigado por acreditar nessa jornada e estar aqui com a gente. É um prazer. É uma honra mesmo. Eu tô muito feliz com a nossa parceria. Muito bom. Agradecer a nossa head de marketing, Aline, se estiver nos ouvindo também. E a Ana Marim também, porque foram elas duas que costuraram essa jogada. Combinaram aí. tudo, né? Mas que bom que elas fizeram E a isso, oportunidade porque é legal. de trazer também a nossa experiência, a nossa vivência, né? Eu acredito muito no propósito, né? Então, a gente, as empresas têm um propósito, a gente dentro da empresa também, né? Tem que ter o propósito ali alinhado, senão nada faz sentido. Mas, pessoalmente, tá muito alinhado, isso daqui tá muito alinhado com o meu propósito conhecimento é de muito vida. legal, né? Exatamente. Muito obrigado. Bom, e você que ficou com a gente até o final já sabe, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, enfim, é essa interação sua que faz o algoritmo recomendar a gente para mais pessoas e esse conhecimento chega mais longe. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Performa que pode na CBN teve o oferecimento de PagÚtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.